viva o Senhor Manuel, correntes ouro ao peito, quando sai cá fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei o resto. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. As festas religiosas e romarias, que em qualquer ano mais normal do que 2020 se sucedem ao longo do ano, mas principalmente durante o verão, são sempre animadas pela música, das bandas filarmónicas, dos grupos de romeiros, dos cantares ao desafio, dos ranchos folclóricos e das bandas que se apresentam, e também dos grupos de Zés Pereiras ou bombos. No NEFUP, por influência de Armando Dourado, que há longos anos admira e estuda esta manifestação da cultura popular, existe um grupo de Zés Pereiras e cabeçudos que integra muitos dos espetáculos apresentados pela associação. Chegados a junho, decidimos ouvir dois admiradores desta arte popular e tradicional. O primeiro é precisamente Armando Dourado, encenador e co-criador de muitos dos espetáculos do NEFUP. Fala assim da relevância dos Zés Pereiras no trabalho da nossa associação. Nós, no NEFUP, criámos um grupo de Zés Pereiras com uma dúzia de elementos que temos incluído também nos espetáculos temáticos que versam temas do Minho e do Douro, e também em muitas outras animações, em que também incluímos gigantones e cabeçudos criados e construídos pelas nossas mãos. Durante cerca de 2 anos, realizámos uma formação intensiva aberta de percussões tradicionais e criámos também a nossa própria batida. Vários elementos exteriores ao NEFUP aproveitaram o trabalho que fizeram connosco para o incluírem nas suas atuações e animações. Mas o que é um grupo de Zés Pereiras? Os Zés Pereiras são conhecidos como aqueles grupos de bombos que fazem parar tudo, quando surgem a animar feiras, festas, romarias, cortejos, desfiles, ruas, praças, para os ver e ouvir. Mas, na verdade, os Zés Pereiras, tocadores de instrumentos de percussão tradicionais, bombos e caixas de rufo, são uma das mais antigas tradições musicais populares do nosso país, tão pequeno e tão rico em tradições. Quando surgiram, também lhes chamavam zabumbas, dado o seu bater grave e ritmado nas peles que cobrem os bombos.
nosso segundo convidado, Napoleão Ribeiro, antropólogo, sócio da Associação Cultural Tircense, membro das bandas Gaiteiros da Ponte Velha e Chulada da Ponte Velha, estudioso destes grupos e colaborador do NEIFUP em várias iniciativas de divulgação musical e de dança, divide os Zés Pereiras em 3 grupos. Uns são os de pancadaria ou de trovoada, como se diz na Galiza, em que temos caixas e bombos e muitas vezes timbalões, ou caixas de rufo, como antigamente se diziam e como se chama, porque aquilo que nós chamamos de timbalões eram as caixas de rufo e as outras caixas mais pequenas eram as caixas de guerra. Mas quando se juntam essas percussões todas, e vemos aqui muito no norte do país, essencialmente muito neste cordão que está entre o Porto e Mirandela, portanto muito aqui à volta do Rio Douro e depois também muito aqui no Minho, em torno de Viana do Castelo, são uma das tipologias mais conhecidas. Mas também podem ser denominados Zés Pereiras aqueles trios de gaita, caixa e bombo que noutras zonas do país também são conhecidos por gaiteiro, por exemplo, em Coimbra, ou os gaiteiros em Trás-os-Montes, ou os gaiteiros também no próprio Entre Douro e Minho, e também na Extremadura, e em Setúbal, ou em Lisboa, porque é um fenómeno que acompanha muito a costa litoral, quase até ao sul de Portugal. Embora haja sempre esta ideia de que são do norte, e não é tão bem assim quanto se diz. Por outro lado, ainda existem as charangas. E essas charangas são um fenómeno que existe em Portugal e na Galiza. Usam muitas vezes umas fardas marciais. Tocam muito a caixa a tempo, caixa a contratempo, o bombo, o clarinete, ou os clarinetes e a gaita de fole, ou as gaitas de fole. Como estava a referir, ainda há uma outra tipologia que às vezes surge, em que no meio destes Zés Pereiras de pancadaria, como já falámos atrás, onde o grande instrumento é precisamente o bombo, às vezes vemos instrumentos lá no meio como a gaita de fole, ou a concertina, ou o acordeão. Se calhar aí com um papel melódico, mas muito reduzido em relação portanto, aos outros tipos de Zés Pereiras em que falei, onde a gaita de fole tem sempre um papel primordial e melódico. Definido o termo, interessa também saber como é que ele surgiu. Armando Dourado explica. Esta tradição musical implantou-se nas zonas rurais e mais pobres do norte, e os tocadores construíam os seus próprios instrumentos, utilizando restos de madeira, corda e peles, e a sua presença nas festas servia-lhes também para amealhar mais alguns cobres às suas parcas economias, pois vivia-se na altura um tempo de enorme pobreza. Os grupos começaram a multiplicar-se. No Minho, Trás-os-Montes, Douro, Amarante, Baião e Marco de Canaveses foram um ninho de muitos grupos destes Zés Pereiras, que ainda hoje se mantêm e animam centenas de festas e romarias por todo o país. A presença destes grupos tornou-se tão apreciada que começaram a surgir atuações conjuntas e concentrações, e em alguns casos com cabeçudos e gigantones, que eram característicos de cortejos carnavalescos, mas que vão agora surgindo nas festas e romarias mais concorridas. Como dizia o Alberto Pimentel num livro sobre aqui Santo Tirso, que é o Santo Tirso de Ribadave,
o que interessava era turvar o vinho das adegas. Portanto, com a trepidação, e há bombos muito grandes que muitas vezes são conhecidos pelos treme-terra, por causa das vibrações que emanam daquele som, que fazem com que tudo se mexa, não é? Os vidros abalam, os líquidos e as cristaleiras também abanam, e portanto daí aquele nome de treme-terra. Não é um tremor de terra, mas faz tremer a terra, não é? Aos Zés Pereiras juntam-se, na maior parte das festas, as figuras grotescas e jocosas dos gigantones e cabeçudos, que são comuns em vários países europeus, mas ganham, em Portugal e no Brasil, um contexto menos formal e mais satírico e humorístico, como diz Napoleão Ribeiro. Primeiro, é um fenómeno que só existe em Portugal e no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ir tocar a festivais internacionais de gigantones, e os portugueses são sempre o maior sucesso, porque são os que se mexem, os que dão sapatadas no público, os que interagem. Porque a maior parte dos outros, portanto, estou a falar de gigantones da Bélgica, da Espanha, da França, são gigantones que estão exatamente como os gigantones que Portugal tinha antes de 1834. E então há uma grande libertinagem pós-1834 em relação a estes fenómenos. E, factualmente, os fenómenos vão persistir, mas sem regras. Aparecem em Portugal e no Brasil. Quem é que criou o quem? Não sei. Por exemplo, a Espanha não teve essa transformação que nós tivemos a nível liberal. E quase todos os concelhos de Espanha ainda hoje têm gigantones. Mas esses gigantones são figuras cerimoniais a 100%. São reis, são rainhas, são santos. Factualmente, com esta mistura de africanidade, carnaval, Portugal liberal, aliás, o próprio termo Zé Pereira, não sei se é português, se é brasileiro, mas esta, eu diria mesmo, libertinagem de poder pegar numa figura que antigamente era um santo e agora podemos, ou era uma figura de Estado, não é? E agora podemos brincar com ela e pôr até uns braços móveis e podemos andar com aquilo a dar sapatadas a toda a gente. E há histórias recambolescas relacionadas com isso. São fruto de uma outra forma de pensar que transformou o mundo e que veio com a Revolução Francesa, e que o mundo passou a ser mais civil do que religioso, apesar de todo o conservadorismo e apesar de todas as ideias que muitas vezes não compactuam com estas transformações, mas factualmente foi o que aconteceu. Foi de agora e de outrora uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, edição e som de Luís Monteiro, os convidados Armando Dourado e Napoleão Ribeiro, e a música dos grupos de bombos de Figueiredo do Alva, dos Zés Pereiras do NEFUP, dos grupos de bombos de Santo André e os Amigos da Borba, ambos de Amarante, do grupo de gaiteiros Toca Andar de Bujos, Miranda do Corvo, e do grupo de bombos de Soto da Casa, Fundão.